como é que é o Wilton Maia no dia a dia com a família, assim, que muita gente não conhece esse lado do senhor. Hoje eu sou pai de 3 filhos, tenho 3 netos. Eu gosto muito de ir no rio, eu não sou muito chegado a pescar, mas eu gosto de passear. Mas eu sou mesmo mais um homem caseiro. Eu não, até dado a própria bebida, eu bebo muito pouco. Né? Gosto de uma cervejinha, tudo dentro do limite, né? Oi pessoal que está nos assistindo aí pela internet, hoje eu estou aqui na residência do Major Wilton, né, mais conhecido como Wilton Maia, nosso companheiro, e eu vim aqui para entrevistar ele, conhecer um pouco sobre a história dele. É uma honra estar aqui, Major, entrevistando o senhor, que tem uma grande história de vida para contar. A gente tem muitas perguntas aqui para saber do senhor, e seja bem-vindo ao canal, a esse espaço para o senhor divulgar suas ideias, seus pensamentos. Sim, Josefão, então para a gente é um motivo de satisfação ter esta oportunidade onde nós podemos nos apresentar para o povo do município de Peixe. Sim. E com certeza tratar de assuntos de interesse da nossa comunidade, do nosso povo, da nossa cidade e do nosso município. Com certeza. Essa entrevista, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a carreira, sobre a história do Major Wilton. Depois a gente vai citar sobre a questão política, né, o partido, a questão dele como pré-candidato a prefeito aqui em Peixe. E vai ter muito assunto interessante para vocês, então acompanhem por aí. Então vamos começar, Major. Eu queria saber sobre a sua história, né, de qual família o senhor veio e como foi a sua infância aqui na cidade de Peixe. Na realidade, Josivão, nós somos natural da cidade de Peixe. Nós somos oriundo de família bastante humilde. Sim. Eu posso dizer para você que a minha mãe, da qual eu tenho muito orgulho, foi uma pessoa analfabeta. Somos filho de pai ignorado. Sim. Então nós nascemos aqui, ali na Rua das Palmeiras, na beira do córrego, ali aonde passa, cortando em frente à igreja Nossa Senhora da Badia, ali na beira do córrego. Então nós somos oriundo de uma pessoa bastante humilde, a qual tinha tudo para não dar certo. Mas com as graças de Deus, com a proteção da nossa mãe, que embora sendo uma pessoa humilde, ela nunca nos abandonou, né? Criou a gente, nós somos 4 irmãos, todos aí, e é baseado nisso que nós construímos a nossa história de vida. Tanto. Nossa, que bom, então. Então é uma história de muita luta, né? De muita luta, de muito sacrifício, né? A gente aqui na cidade de Peixe, nós exercemos todas as atividades. Eu fui servente de pedreiro, eu fui o melhor encerador de casa, porque naquela época não tinha cerâmica, usava, era o vermelhão e o amarelão. Então eu que tomava de conta das casas, das famílias tradicionais de Peixe, né? Eu trabalhei como zelador, como limpador do colégio aqui, que hoje é constituído aí o Colégio do Alano, onde também nós iniciamos a nossa carreira estudantil. Contudo, baseado nisso aí, você sabe que a nossa vida é uma vida pautada, vamos dizer assim, na garra, na persistência, né, para que nós pudéssemos ser a pessoa que hoje nós somos. Sim, que bom, é uma história muito bonita. E uma das perguntas que eu tenho aqui é como é que é o Wilton Maia no dia a dia com a família, assim, que muita gente não conhece esse lado do senhor. Qual é o lazer que o senhor mais gosta de fazer quando está em família? Isso é interessante, né? Porque muitas vezes nós vivemos numa sociedade que o pessoal às vezes mede você pela aparência, né? Então o pessoal diz, o Major é o homem da cara ruim, é isso e aquilo. Mas nós não temos que ver, não é a cara. Sim. Nós temos que ver o coração. Sim, né? E é dessa forma, relacionado à minha família, eu sou um cara muito familiar. Né? Eu sou casado com a senhora Irailde Rodrigues Maia, né? Uma pessoa que veio do Piauí aqui para o Peixe. E o destino é tão complicado porque quando eu fui conhecer ela em Goiânia, tá? E aí a gente juntou-se, graças a Deus, Deus botou uma pessoa muito maravilhosa
na minha vida, né? Quando nós nos conhecemos, a gente tinha o dia e a noite, e essa companheira nós conseguimos construir a nossa vida, construir a nossa família. Hoje eu sou pai de 3 filhos, tenho 3 netos. Sim. E a minha convivência com a minha família é maravilhosa. A prova está aí. A minha família é em primeiro lugar para mim, porque eu sempre digo, se a minha família estiver bem, eu tenho que estar bem. Se os meus filhos, se os meus irmãos, se as minhas esposas não estiver bem, eu também não estou bem. Então eu sou um homem muito familiar. Sim. E eu acredito que quem conhece o Wilton Maia aqui no Peixe, eles sabem disso, né? A convivência familiar com que eu vivo. Então a minha família está em primeiro lugar para mim. Que bom. Sobre o que o senhor mais gosta de fazer no lazer, assim, quando está no dia de... Olha, além da participação, da convivência com a família, eu gosto muito de ir no rio. Eu não sou muito chegado a pescar, mas eu gosto de passear. Eu gosto de ter o esporte como lazer, o futebol e as mais diversas situações do que se refere ao esporte. Mas eu sou mesmo mais um homem caseiro. Eu não, até dado a própria bebida, eu bebo muito pouco, né? Gosto de uma cervejinha, tudo dentro do limite, né? Não sou aquele homem de beber para ficar embriagado, para tá caído no chão e fazendo coisas que não devem fazer. Eu tenho tido até a felicidade nesse sentido, eu tenho os meus filhos. O maior prazer que eu tenho é quando eles estão aqui e que juntam com os amigos para vir aqui para casa, a gente assar uma carne, a gente tomar uma cerveja, a casa fica animada. Então isso me faz muito, muito feliz, certo? Então o meu dia a dia com a minha família é mais ou menos isso que eu estou falando para você. Sim, que bom, Major. E dessa infância difícil que o senhor teve para ir para, como se diz, para se tornar um militar, né, de entrar para a polícia, como é que foi assim? Como é que surgiu essa oportunidade de ser um militar na época que o senhor era jovem? Assim? Josivan, na realidade é o seguinte, eu desde criança no Peixe, eu fui um cara muito interessado em melhorar de vida, de sair daquela situação da qual a gente nasceu. Então, em 1975, eu terminei aqui na época, que hoje seria o 1º grau, o ginásio Senhora da Badia. Naquela época, quando se terminava o ginásio, quem quisesse prosseguir nos estudos, teria que ir para fora, para Goiânia ou para outra cidade. Mas naquela época eu terminei o ginásio e eu não podia sair porque eu tinha minha mãe muito doente, entendeu? Além da situação financeira difícil, minha mãe também muito doente, então isso proibiu, porque eu era muito apegado com minha mãe. Eu falei, eu não posso ir embora e deixar minha mãe sozinho nessa situação. Então eu tive que parar com os estudos e fiquei aqui na cidade de Peixe. Aí aqui tinha o Hélio Nunes, que tinha uma lanchonete ali, hoje é o ponto ali de Dona Tereza, mãe da minha comadre Regina, e ele me chamou para trabalhar com ele lá nessa lanchonete, tá? Aí o que aconteceu? Aí o Wilton começou a trabalhar ali e tal, atendendo muito bem, eu era muito interessado, responsável, né? E aqui tinha um sargento por nome de Sargento Almiro. E esse sargento, todo dia, ele ia de tarde lá tomar uma cervejinha e tal, e viu o meu esforço. E de repente, ele um dia chegou nos meus ouvidos e falou, Wilton, você não quer ir trabalhar comigo como escrivão de polícia ali na delegacia, não? Porque ele era o delegado da cidade. Aí eu falei, ô, seu amigo, se o senhor arrumar, eu vou, entendeu? E não é que ele foi, na época era o prefeito Zé Rinaldo. E ele foi lá, conversou e na realidade ele conseguiu esse emprego para mim. E eu fui lá trabalhar com ele, cheguei lá sem nenhum conhecimento, aí ele foi me ensinando, orientando e de repente a gente foi pegando, né,
gosto pela coisa. Certo que teve até outras oportunidades. Eu me lembro que aqui tinha um juiz, eu não me recordo o nome dele, determinado um dia de tarde, o juiz chegou lá e me procurou, falou, você está trabalhando aqui de escrivão, se você quiser eu vou arrumar um cartório do crime para você trabalhar. Então, eu vejo que você é um rapaz bom e tal. Eu falei, doutor, aí eu já estava com o pensamento de ir embora, porque eu tinha percebido que o peixe, se eu ficasse aqui, eu não ia progredir. E como minha mãe tinha dado uma melhorazinha, eu estava com aquele pensamento de ir embora, de buscar outros destinos para a minha vida. E aí o que eu fiz? Aí o próprio juiz falou, não, Wilton, você está certo, você é um menino esperançoso, entendeu? Então você está certo, é porque eu estou vendo você aqui, mas entre você ficar aqui e ir embora, é a melhor opção que você tem. Então ele ainda me deu uma força. Sim. O certo é que eu um dia resolvi, fiz um acertozinho com a prefeitura aí, peguei um dinheirozinho e fui para Goiânia. Cheguei em Goiânia, eu poderia até ter arrumado um serviço melhor para mim. Mas naquela agonia de ir para a cidade grande, estar desempregado, aí o primeiro serviço que eu arrumei na minha vida foi numa casa de material de construção muito famosa lá em Goiânia, que chama Seba, e o primeiro serviço que eu consegui foi de chapa de descarregar caminhão de cimento, entendeu? Então, quando eu chegava em casa de tarde, todo arrebentado, todo sujo de cimento, mas com a minha persistência, com a vontade de vencer, a primeira coisa que eu fiz lá foi me matricular num colégio para mim fazer o 2º grau. E ali, entre aquelas dificuldades, eu fui estudando, né? Quando foi para terminar o meu 2º grau, eu tinha um colega lá em Goiânia, que era aqui do Peixe, chamado Zé da Bela. Sim. Um dia ele passou no meu local de serviço e falou, Wilton, nós temos... Por que você não vai para a polícia, rapaz? Então lá a gente tem pelo menos comida, rapaz, bora para lá, porque a situação em Goiânia de primeira era difícil. E aí ele colocou na minha cabeça, porque ele já era policial militar, era sargento, e aí eu botei na cabeça, eu vou entrar na polícia. Aí fiz um acertozinho ali com a firma que eu trabalhava. Como eu tinha mamãe, voltei aqui no mês de julho, revi a minha mãe e aí eu voltei para Goiânia. Aí eu já fui determinado a entrar na polícia. Aí foi quando eu fiz o concurso para soldado, passei, não cheguei nem a terminar o curso de soldado, aí eu fiz o curso de sargento, eu vou até resumir porque a história é grande. Sim. Passei para o curso de sargento e fui fazer o curso de sargento na Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás. Fiz o curso tal por ali, aí quando eu terminei o curso de sargento, pelas minhas habilidades, o conhecimento dos superiores em relação a mim, não é que eu fui escolhido para trabalhar na Academia da Polícia Militar, aonde ali só ficavam os bons, porque ali era como se fosse um colégio militar, era onde formava o oficial, o sargento, o soldado, e eu fui escolhido para fazer parte daquela equipe. E eu aproveitei a oportunidade, viu, José? Aí foi quando eu me destaquei como um grande disciplinador, como um homem disciplinado, um homem muito bom para comandar, entendeu? Tinha um conhecimento vasto a respeito de armamento, aí me tornei monitor de armamento e cheguei a um estágio que na realidade eu era um praça respeitado dentro de uma instituição tão importante como é a Academia da Polícia Militar do Estado de Goiás. Com a criação do Estado do Tocantins, eu, como sendo aqui do norte goiano, rapaz, eu botei na cabeça, eu vou ter que voltar para a minha terra, né? E aí comecei a trabalhar no sentido de retornar os meus superiores lá, por gostarem muito de mim, não queria me liberar, mas aí eu fui mostrando para eles que eu tinha necessidade de voltar para a minha terra. Até por causa da minha família, da minha mãe, que eu tinha deixado, né? E aí consegui uma transferência de Goiás aqui para a região do estado de Tocantins. E aí quando eu cheguei aqui, um camarada muito experimentado, tinha muito conhecimento na área militar, nessa parte de formação na Polícia Militar, e aí cheguei
e me dei bem também. Aí eu passei a desempenhar minhas funções aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar. Eu cheguei a ser delegado de polícia aqui no Peixe e depois retornei ao batalhão e fui tomar de conta dessa área de formação, da escola militar, né? Onde eu fui galgando os postos. Cheguei aqui como 2º sargento, fui a 1º sargento, fui a subtenente, depois teve um concurso público aí para oficial de administração da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Eu peguei, prestei o concurso, passei e fui fazer o curso de oficial em Fortaleza, no Ceará. Graças a Deus a gente fui muito bem sucedido, entre 40 alunos de várias partes do Brasil, nós ficamos bem colocados, né? Quando eu saí para lá, eu estava fazendo curso de Direito aqui no Gurupi, tive que trancar. E a minha preocupação era quando voltasse de Fortaleza, como é que eu ia fazer para mim continuar aqui na área de Gurupi, para mim prosseguir com meus estudos. Foi a coisa mais fácil, graças a Deus a gente tinha bons amigos na Polícia Militar. E quando eu retornei, eu voltei para Gurupi, consegui terminar o meu curso. E aí eu fui galgando os postos, né? Aí passei de 2º tenente para 1º tenente, fui a capitão, fui a major e hoje eu sou tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Em suma, essa é a minha história dentro da Polícia Militar, não só do Estado de Goiás, aonde eu iniciei, mas como também da Polícia Militar do Estado de Tocantins. A história é grande, né? Muita luta. Eu tinha colocado aqui o que fez o senhor sair de Peixe, já me contou que era a questão da dificuldade, e o que fez o senhor voltar para Peixe, né? Foi isso que eu te disse. Disse que o bom filho nunca esquece da terra, né? Sim, da sua terra. Então, naquele primeiro momento, eu tive a necessidade de sair para mim conquistar a minha independência, né? Minha independência profissional, a minha independência financeira. Eu tinha constituído família e no momento que eu percebi que eu tinha já as condições de voltar para casa, eu não perdi momento, né? Então voltei, nunca deixei a minha terra natal, porque eu gosto do Peixe, eu nasci aqui no Peixe, aqui estão as minhas raízes, aqui estão os meus amigos, né? Então aqui está os meus parentes mais próximos, né? Então quando eu estou no Peixe, eu não lembro de outro lugar nenhum. Hoje eu poderia muito bem estar morando em Palma, estar morando em Goiânia, em Gurupi, onde eu tenho residência também fixa, né? Mas o que me faz feliz é viver aqui no Peixe, né? Junto com o nosso povo, com a nossa gente, né? A maior parte da população do Peixe me conhece, principalmente os mais velhos, conhece toda essa história que eu estou falando para você. Então foi isso que fez eu retornar para a minha cidade. E eu não arrependi. Aqui eu me sinto bem. Aqui eu ando à vontade, eu ando de chinela, eu ando de bermuda, né? Então é o lugar que eu amo e é o lugar que eu escolhi para viver o resto da minha vida com a minha família. Ah, sim, que bom. E como é que surgiu essa história do gosto pela política, de se filiar a um partido? Como é que foi essa história aí? Quando é que foi que surgiu assim pro senhor? Josivão, você sabe que o ser humano por si só, ele é político, né? Sim, você sabe disso. E, embora trabalhando na Polícia Militar, a gente não deixa também de ter o bom senso na questão política, porque nós sabemos que a política ela é importante para o ser humano, né? Porque é através da política que nós podemos ter dias melhores, que nós podemos ter um município melhor, um estado melhor e uma nação melhor. Então o que eu projetei para a minha vida diante disso? Eu analisei, olha, enquanto eu estiver trabalhando, eu jamais vou deixar a minha profissão para ir mexer com política, porque eu precisava de uma estabilidade, né?
para mim criar a minha família, para mim cuidar dos meus filhos, dos meus netos e, por que não dizer, dos meus irmãos, de todos os meus parentes. Então, quando eu percebi que eu estava com essa segurança profissional, financeira, e agradecer principalmente a Deus, porque Deus foi muito bom comigo, viu, Josivan? Eu trabalhei numa das profissões mais difíceis, né? Que é mexer com o ser humano que tem a vida errada. Então, graças a Deus, eu soube desempenhar as minhas funções da melhor maneira possível. Não que eu fosse omisso, não, eu era meio firme, mas os meus atos nunca passaram dos limites da lei, entendeu? Então Deus foi bom, eu passei 30 anos desempenhando a minha função na Polícia Militar. Depois de 30 anos ainda saí com energia, eu me considero um cara novo, né? Então eu costumo dizer para meus amigos, eu não vou ficar dentro de casa hoje, sentado no sofá, assistindo televisão, esperando a morte chegar, né, Josivan? Então eu digo para você o seguinte, o que faz o homem viver são os sonhos. Sim. E eu sou um sonhador nato, você está entendendo? Então, no auge, dentro da minha carreira profissional, dentro da Polícia Militar, eu cheguei no topo, né? Com saúde, mas por isso eu vou me acomodar? Não, eu tenho ainda força, eu tenho energia, né? Então eu entendo que hoje, nessa minha condição, eu tenho condição de colaborar, de contribuir com a minha cidade, com o meu município, né? Com a nossa gente, com o nosso povo. E é por isso que eu entrei na política, né? Com esse pensamento de colaborar. Eu posso dizer para você que eu sou um homem experiente. Talvez muita gente não sabe, mas eu tenho experiência de vida. Eu já andei esse Brasil todo fazendo curso na área de direito, na área de relações humanas, na área de direitos humanos, entendeu? Porque hoje a polícia, ela trabalha todas essas questões. Então hoje eu sou um cara que tem uma vivência muito grande, né? Então eu me considero um cara preparado, né? Quem sabe para também contribuir com a nossa gente, com o nosso povo e com o nosso município dentro da política, né? É claro que por ser militar tem muita gente que me acha muito durão, que me acha que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo, que eu vou ser autoritário. Eu acho que essas pessoas precisam me conhecer mais. Não medir eu pela minha aparência, pela a caricatura, né, da cara fechada. Você tem que ver o meu coração, a minha alma, né, o meu comportamento, a minha maneira de ser dentro da sociedade peixense. Porque a partir do momento que eles forem analisar isso, eles vão ver que eu sou um homem totalmente diferente. Então, aquelas pessoas que começam a ter convivência comigo, vai vendo que eu não sou bicho de 7 cabeças. Eu sou uma pessoa comum igual todas. Muitas vezes eu digo, eu tenho coração, eu tenho sentimento, eu amo, eu quero ser amado, entendeu? Então, essa é a vivência do Wilton Maia, né? Com todos os seus defeitos. Não vou dizer que não tem defeito, não, porque qual é o ser humano que não tem defeito, sim, né? Com certeza. Mas os nossos defeitos estão aí, as pessoas vão analisar, vão ver como é que é. Então essa é a nossa história de vida, viu, Jorge? O que nos levou para a questão da política. Sim. E filiar o PT, como é que foi? Assim? Você já foi filiado a algum outro partido? Eu nunca filiei em outro partido. O único partido que eu sou filiado é o Partido dos Trabalhadores. Sei. E olha que quando o Lula foi candidato por 1, 2, 3 vezes e até ganhou, eu era um cara que não era simpático ao Partido dos Trabalhadores. Sim. Mas quando Lula ganhou e que eu percebi que o governo do Lula era um governo que representava os mais fracos, os mais humildes, quando eu percebi que o governo do Lula se preocupava com o negro, que se preocupava com o índio, que se preocupava com a distribuição de renda. Quando eu descobri que o governo Lula se preocupava com a educação daqueles que não tinham condições de estudar, porque eu entendo que tudo hoje passa pela educação, Com certeza. eu comecei a apaixonar
pelo o Partido dos Trabalhadores e, por que não dizer, pelo presidente Lula. Né? E aí, a partir daí, quando eu sonhei de entrar na política, nós tínhamos aqui na cidade de Peixe o partido já constituído. Só que ele ficava lá na Vila São Miguel com o Nenzin, que mora lá na Vila São Miguel, no assentamento lá da Vila São Miguel. E aí eu tinha um conhecido aqui no Peixe também, que militava no Partido dos Trabalhadores em Palmas, que é o Jânio Washington, que é filho de Dona Maria Pinto, que faleceu recentemente. E aí, como ele era amigo de infância, eu comecei a conversar com ele e tal. Ele falou: olha, por que você não vem para o Partido dos Trabalhadores? Nessa época ele era secretário de infraestrutura lá do governo Raul Filho, do PT. E um dia, conversando com ele, inclusive ele era o presidente aqui no Peixe, ele falou: olha, eu não tenho muito tempo, se você quiser pegar o partido aí, nós vamos ajeitar para você militar no PT e trabalhar o Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Peixe. E foi o momento que eu assumi. Quando a gente assumiu o partido, era 40 pessoas filiadas no partido, todos eles lá da Vila São Miguel. Aí nós resolvemos a trazer o partido aqui para a sede do município, passamos a filiar a gente. Hoje o partido tem em torno aí de umas 120, 130 pessoas filiadas no partido. E é o partido que me conquistou. Me conquistou por isso. Eu tenho dito o seguinte: me conquistou porque, embora hoje eu sei que eu dei algumas passadas seguras pela frente, mas eu costumo dizer, eu nunca vou esquecer das minhas raízes. Lá de onde eu nasci, lá de onde eu vim. A maioria dos meus parentes também são pessoas humildes. E o Partido dos Trabalhadores, através das suas lideranças, inclusive do seu estatuto, foi que me constituiu, que me conquistou. Né? Muitas vezes hoje a gente percebe que há uma intensa pregação aí no sentido de destruir o partido, né? Mas a gente sabe que partido nenhum tem pé, tem mão, tem ouvido. Os partidos, esses são meramente instituições jurídicas que permitem o cidadão postular um cargo público. Então, se tem pessoas que têm desvio de conduta, não é o partido, né? E aí eu pergunto para você, qual é o partido no Brasil que não tem pessoas com desvio de conduta? Difícil de achar. Não é difícil? Até o próprio partido do presidente atual, que foi eleito em nome da moralidade, da honestidade, quando nós fomos ver, está aí hoje, né, mergulhado, envolvido em tudo quanto é situação que o povo brasileiro não desejava. Então foi por isso que eu vim para o Partido dos Trabalhadores. A gente tem tido companheiros que têm falado: por que você não sai do partido, não vai para outro? Você é uma pessoa muito boa. Eu acredito que não é o partido, nós temos que ver a pessoa. E é por isso que eu estou no Partido dos Trabalhadores. Não vou sair, né? As pessoas têm que acreditar em mim, né? É no ser humano. Porque o partido, que for dar uma olhada no estatuto dele, vai ver que é talvez o partido mais correto, mais certo e que atinge todas as camadas sociais da nossa nação. Com certeza. Um partido muito organizado. Muito organizado. Com certeza. A gente sabe que o setor militar em si ele foi muito... Está sendo muito beneficiado por esse governo, está pleiteando grandes cargos aí no governo, questões de até reforma da Previdência tá mais ameno para os militares. Então, assim, e mesmo o governo sendo tão bom para os militares, né, para a sua categoria, o senhor não apoiou esse governo. Acho que não só por ser do Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que tem outros motivos também. Por que o senhor não apoiou? Por que o senhor não acreditou nesse governo atual que está aí? Você mesmo disse. Tem muita gente que acha estranho, né, eu ser policial militar e estar filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria primeiro de dizer o seguinte: como policial militar, eu sou também um trabalhador. Com certeza. Né? Eu sou um trabalhador. Então, como trabalhador, como eu lhe disse,
o Partido dos Trabalhadores foi o que mais me conquistou. Em relação ao governo, eu não apoiei e não estou apoiando, por quê? Eu não ia votar e não ia apoiar um governo que falava muita besteira em relação aos menos favorecidos. O governo que está aí não está dando certo, mas o pessoal votou nele, não foi enganado não. Ele sempre demonstrou que não gostava de negro, ele sempre demonstrou que não tinha política para os excluídos, Sim. para os índios, para o negro, para os que têm opção sexual diferente, LGBT, né? Entendeu? Então ele sempre declarou isso. Ele sempre deu uma demonstração que era o governo para os ricos e não para os pobres. Você acabou de falar, tá? Eu como tenente-coronel da Polícia Militar, eu posso dizer para você que a gente realmente tem sido privilegiado. Mas eu não estou pensando só em mim. É claro que eu estou satisfeito com aquilo que a gente ganha, com o meu posto de tenente-coronel, mas eu tenho que pensar também na maioria do nosso povo e da nossa gente. Né? Eu tenho que pensar num governo que pensa nos excluídos, que pensa nos mais fracos, que pensa naqueles que não têm condições para estudar, que não têm condições para ter uma moradia, que não têm condições para dar o sustento para a sua própria família. E nós sabemos que no Brasil existe muitas pessoas como essa. E o governo do PT foi aquele que mais se preocupou com essas pessoas. Por isso é que eu não defendo, não apoiei e não defendo o governo que aí está. Certo? Inclusive entendo que o governo que aí está, ele é o maior cabo eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Porque se ele continuar desse jeito, com certeza, Com certeza. o PT vai voltar a governar este país. Né? E o que é bom para a maioria do nosso povo e da nossa gente. Que as pessoas perceberam que não era aquilo tudo. Que não era aquilo tudo, né? Era só uma imagem falsa. Um discurso moralista que não tem nada que nada a ver, na verdade? É muito complicada essa história. Para você que assistiu a entrevista até agora é o seguinte, essa foi a primeira parte. Na segunda parte a gente vai falar sobre peixe, sobre ideias de turismo, meio ambiente, a questão da avaliação da atual gestão. Então o Major Wilton vai comentar diversos assuntos, vai sair ainda essa semana. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com os amigos. Conto com vocês e me acompanhem por aqui. Muito obrigado.